O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera, tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou Natália Nogueira. E eu sou Gabriela Belangieri e hoje nós vamos falar de um tema que é um tema relativamente polêmico, apesar de ser um explicando, porque é uma plataforma aí que divide opiniões entre as fanfiqueiras e entre outras pessoas que também a utilizam. Ou seja, nós vamos falar sobre o Wattpad, como você já deve ter visto no título. E para começar falando um pouquinho sobre a história, sobre como surgiu esse aplicativo, eu já vou passar a palavra para a Natália, que vai poder explicar melhor para gente como é que surgiu esse querido aplicativo que a gente ama tanto ou não. Como a Gabi falou, né, a gente já falou muito sobre o Wattpad em outros episódios, tipo, muitas vezes mesmo, porque é inevitável você falar sobre cyberliteratura e não falar sobre o Wattpad, que é uma plataforma que é muito utilizada por quem escreve e obviamente, por quem lê. Então, hoje a gente achou que seria bacana falar sobre isso, então vamos começar falando como surgiu, né, porque nada melhor do que isso. O Wattpad, para quem não sabe, ele surgiu em 2006, um pouquinho tarde se comparado às outras plataformas, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre as plataformas, outras plataformas que existiam, escute nosso primeiro episódio, que é muito massa. E diferente dessas outras plataformas, o que que aconteceu? Os criadores do Wattpad, eles criaram a plataforma já visando uma versão para aplicativo, uma versão para celular, porque eles eles queriam projetar algo diferente, eles queriam que fosse, né, inovador. E o que acontecia? Em 2006, a gente obviamente tinha celular, mas, né, o celular estava começando a surgir e não tinha muita gente que tinha acesso a ele. Tipo, a gente já não tinha muito acesso a tanto, assim, de internet, vamos falar, quem dirá celular, né. Porque hoje, vamos combinar, celular é praticamente uma terceira mão, então é muito mais fácil de você acabar consumindo e entrando, baixando aplicativo, pipipi, popopó, aquela coisa que a gente já sabe, né, galera, que eu não preciso falar de novo. Então, e outra coisa que, obviamente, como a plataforma foi criada voltada mais para ser um aplicativo, foi uma das coisas que cagou na cabeça dos criadores, e também que, naquela época, 17 mil livros entraram em domínio público. Então, o pessoal tinha mais interesse em consumir essas obras do que propriamente entrar no site, né? Então, para quem não lembra, domínio público, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso no episódio 4, sobre plágio, com a convidada Cíntia, né? Significa que as histórias podem ser, tipo, livremente reproduzidas, sem precisar da autorização do detentor dos direitos autorais. Então, tava lá, né? Para quem quisesse ler, tava lá. O aplicativo do Wattpad, ele só realmente começou a ser popular quando os autores começaram a colocar obras inéditas lá, porque ninguém quer ter um aplicativo que você, vamos falar assim, que é inútil no seu celular, todo mundo sabe disso. Então, a partir do momento que começou a ter conteúdo que não tinha em lugar nenhum, o pessoal começou a baixar, entendeu? Então surgiram muitos e muitos autores e muitos leitores também, porque a ideia, para quem não sabe, o criador do Wattpad, ele achava que livros eram muito pesados para se levar na bolsa, para se levar na mochila e para todo lado. Então ele queria criar algo que fosse prático e que você pudesse levar para qualquer lugar e ler em qualquer lugar. Então, essa facilidade de você também ler em qualquer lugar foi uma coisa que foi muito atrativa para quem queria, para quem gostava e gosta ainda de ler, né? Então, em meados de 2013, 2014, o aplicativo ele foi ficando bem mais conhecido em nível mesmo mundial, e os autores das histórias também começaram a ser solicitados para publicações tipo físicas. Então, aí a gente, né, tem o famoso after lá, né, que eu e a Gabi a gente não curte tanto, aliás, não curte nada da história, mas A gente a plataforma odeia, tá? A gente acha errado, não era para existir. Obrigada pela atenção de vocês.
Então, o que aconteceu? Esses autores que publicavam na plataforma, eles acabaram sendo convidados para, tipo, publicar livro físico e depois, tipo, virou uma coisa doida, tão doida que viraram adaptações audiovisuais, né? Que nem eu falei, dei o exemplo de After aí. Hoje a gente tem várias outras obras. É, se eu não me engano, uma está sendo produzida atualmente, durante a quarentena, e com certeza muitas outras vão vir aí, né? Porque ó, o Wattpad, querendo ou não, caiu na graça do público. Bom, gente, e para quem não sabe, para quem não conhece, assim, não tem contato direto com a Wattpad, só para vocês entenderem um pouquinho da dimensão do sucesso absurdo que é esse aplicativo, esse site. O aplicativo, ele tem mais de 100 milhões de downloads na Play Store, né? Play Store, para quem não sabe, é a loja de downloads do sistema Android. Tá, gente, 100 milhões de downloads, tem noção? Tem mais de 90 milhões de pessoas que utilizam o Wattpad por mês. As pessoas, né, tipo, as pessoas que têm o Wattpad no celular, né, segundo números que o próprio Wattpad fornece, gastam cerca de 37 minutos por dia no site do Wattpad. Né? Então, imagina, essas 90 milhões de pessoas, cada uma gasta mais ou menos, né, em média, né, uma média, óbvio, 37 minutos por dia no site. Não é média porque, por exemplo, eu conheço gente que passa 5, 6 horas, né, fanfiqueiras aí, um beijo. Enfim, e também 23 bilhões de minutos são gastos no Notepad por mês. Gente, 23 bilhões de minutos é minuto pra caralho, tá ligado? E nós temos também 90% dos usuários, né, são da geração Z ou millennials, né, que é o pessoal que nasceu aí, me corrija alguém se eu estiver errado, Natália, sei lá, mas que nasceu aí depois dos anos 90, né, mais ou menos, é da nossa geração, né, que são os millennials, até A onde eu Gabi sei. não sabe porque ela é velha, gente. Ah, vai tomar no seu Então, cu. todo episódio eu chamando a Gabi de velha e a Gabi falando mal do Wattpad. E eu mandando ela tomar no cu, né? Porque não é possível. Gente, a Natália, a gente só tem 2 anos de diferença. Isso é um absurdo. Gostaria de dizer. Mas, enfim, então, 90% dos usuários são essa galera que, tipo, são da nossa geração, né? Que também é da Natália, tá? Gostaria de deixar claro. A gente tem também mais de 350 mil histórias disponíveis no TAP, o Wattpad, que é uma coisa que a gente vai explicar o que é mais para frente. Outra coisa que a gente também gostaria de falar são sobre as avaliações do Wattpad, tanto na Apple Store, que é a loja do iPhone, quanto na Play Store, que é a loja do Android. Então, na Apple Store, o Wattpad tem 59,9 mil avaliações, as quais todas somam uma média de 4,7 estrelas de 5. Então, é uma avaliação relativamente boa. E, assim, mais para frente a gente vai dar uma explicada melhor, né, nessas questões aí do quais são os featurings do aplicativo, né, e quais seriam as vantagens e as desvantagens dele, né? Mas é importante a gente falar que às vezes, por exemplo, eu tenho Android, mas eu já tive iPhone também, enfim, a gente sempre troca figurinha com quem tem e tal. Às vezes tem problemas no Android que não chegam no iPhone. Então faz sentido, porque agora eu vou falar para vocês a avaliação do Wattpad na Play Store, ele tem 3,9 de 5 estrelas. Então, ele tem uma avaliação muito mais baixa, né? 3,9 é uma avaliação baixa para um aplicativo, né? Se você considerar que são 3 milhões de avaliações. Então, obviamente, tem mais gente usando e tal, então é mais propenso a bugs, mas tem esse detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui. Às vezes tem problemas que estão no Android que não chegam no iPhone. Eu tô falando exclusivamente do aplicativo do Wattpad, tá? Ninguém não vai começar os haterzinhos de iPhone, de Android, o iPhone é melhor, não tem nada a ver isso, tá, gente? Só tô falando realmente questão do próprio aplicativo, tá bom? E agora eu vou passar a bola novamente para a Natália, porque a gente vai começar a falar justamente sobre os featurings do Wattpad em si, tá? O que que tem lá de autor e, quer dizer, para autores e para leitores que faz com que ele tenha esse diferencial. Eu, pessoalmente, Natália, acredito que o site, porque tem gente que gosta de publicar suas histórias através do aplicativo no celular. Eu odeio, tá? Eu, Natália, odeio. Eu tenho que entrar no site para publicar as minhas histórias, seja para publicar uma história nova ou para adicionar um capítulo. Eu tenho que entrar pelo computador.
Eu acho muito mais prático de mexer e, enfim, foda-se, aqui não é opinando, é o o explicando, então vamos lá, né. O Wattpad ele dá diversas ferramentas para o autor que quer publicar uma história por lá. Para começar, quando você vai publicar uma história, a primeira ferramenta que ele entrega para você é a ferramenta extra de para que você possa fazer uma capa para sua história. Então ele redireciona você para um novo site, aonde você pode fazer uma capa como você preferir, na verdade, né. Tem até algumas instruções lá, e você cria a capa para sua história. Eu não recomendo, porque eu sou péssima fazendo isso, eu tenho zero noção, então eu nunca fiz, eu sempre inclusive eu vou mandar um beijo para ela aqui, para Larissa Soldar, que cuidou da nossa identidade visual, a gente fala dela todo episódio, mas ela que faz as capas das minhas histórias, capas maravilhosas, eu jamais usaria essa ferramenta do Wattpad, porque eu acho ela bem simples, né, É pra quem não tem e nenhuma, sabe, acho que é pra quem não tem, tipo, sim, opção. Quem tem uma Larissa na vida não precisa passar por isso. Quer dizer, eu sou uma pessoa meio infiel, porque minhas capas são feitas por várias pessoas, mas a Larissa já fez várias capas minhas, então também vou mandar um beijo pra ela. Obrigada, Larissa, você é tudo pra mim. uma outra ferramenta que o Wattpad disponibiliza para você fazer é que quando você cria o perfil da sua história, você pode fazer os rascunhos dos capítulos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa como eu e como a Gabi, que gosta de ter vários capítulos na manga, você pode programar esses capítulos e deixar nos rascunhos. Se Uma recomendação que eu faço pessoal para vocês é não escrevam no site, escreva sei lá, no Drive do Google, no Word, escreva em outro lugar, deixe a sua história salva, porque às vezes não salva no próprio site. O Wattpad fala que salva, mas às vezes não salva. Eu já cometi o erro de escrever o capítulo lá, deixar deixar lá para postar, e quando eu fui postar não tinha nada, tipo, eu tinha um capítulo de 3.000 palavras, e esse capítulo simplesmente se perdeu no Wattpad, entendeu? Eu nunca mais vi ele. É, e, Então, por exemplo, se a internet de vocês der algum problema no meio desse rascunho, ele não salva. E aí vocês perdem um capítulo. Então, gente, não faz isso, né? Escreve no Word, pelo amor de Deus, em outro lugar, no bloco de notas, onde vocês quiserem que vocês possam salvar, porque senão vocês vão passar raiva, com certeza, é certo. mas se, por exemplo, vocês quiserem escrever em outro site, escrever em outro aplicativo e ir deixando salvo já os capítulos, você pode fazer isso tranquilamente e publicar quando for ao seu gosto, entendeu? Por exemplo, eu e a Gabi, a gente atualiza toda sexta-feira. Se a gente quiser deixar todos os capítulos programados, não tem problema nenhum, aí é só ir lá sexta-feira, é só clicar em publicar que já lança para quem acompanha você. A outra coisa que a gente ressalta das ferramentas para os autores são as mídias que são possíveis de você adicionar. Essa ferramenta surgiu há pouco tempo no Wattpad até, entre aspas, né, faz uns 3 anos, que é possível você ajudar, né, o seu leitor a imaginar melhor, visualizar melhor aquilo que você imaginou para o seu personagem, seja, adicionar uma foto de alguma celebridade que você imagina, a roupa que você está visualizando, o cômodo da casa que você está pensando que é desse seu personagem. Então você pode adicionar lá, você pode adicionar tipo, vídeo do YouTube, então você quer uma música específica para sua cena, você pode adicionar no meio do capítulo, e aí é só seu leitor dar play e ir lendo o capítulo enquanto ele está ouvindo a música. Então, isso eu acho uma ferramenta bem bacana e torna a história bem mais interativa. Então, eu curto muito. A Gabi já não curte muito, né, Gabi? Eu curto as mídias, mas assim, depende da história. Por exemplo, tem Laços Virtuais, foi uma história que eu fiz, ela era uma história, tipo, escrita normal, mas às vezes eu colocava, como tratava de um relacionamento à distância, eu decidi dinamizar um pouco. E aí eu colocava os prints, tipo, das conversas delas. Então, tipo, eu usei bastante dessa ferramenta. Inclusive, eu descobri que o limite é você só pode adicionar 20 fotos por capítulo. Aí uma curiosidade que eu não sabia, galera, ficou uma curiosidade para vocês também. Eu geralmente gosto de adicionar, tipo, a foto que é a minha personagem, que eu visualizei a roupa da minha personagem. Eu sempre gostei disso.
Enfim, uma outra ferramenta que o site também né, permite, barra, dá para você, são as betas. Então, para quem não sabe, as betas são aquela galera bacana que perde muito tempo, gasta muito tempo da vida deles corrigindo erros e diagramando as histórias das pessoas para que seja mais divertido para quem está lendo, seja mais gostoso e mais, né, bonitinho na, no seu perfil, fique tudo mais bonitinho. Sobre capistas e beta, que eu acho que são duas coisas que, de certa forma, são interligadas, né? Porque, tipo, enfim, de qualquer forma, são pessoas que ajudam você na sua história, né? Seja a ela ter um visual bacana, tanto a ela ter, enfim, um português bonitinho. O Wattpad tem essa ferramenta de, como a Natália falou, essa ferramenta de capas que a gente acha bem, assim, limitada, mas para quem não tem nenhuma, é uma ajuda. Mas vocês podem digitar na busca do Wattpad capistas ou capista, alguma coisa assim, né? Um dos dois. E aí vocês vão encontrar vários posts que seriam, entre aspas, o que a gente chama de livro ou de fanfic, mas se você abrir lá, são literalmente pessoas se oferecendo para fazer as suas capas gratuitamente e tal. Então acho interessante avisar para quem está começando, para quem não conhece a plataforma, vocês podem fazer isso. E vocês podem fazer isso para beta também, porque as betas que o Wattpad oferece, primeiro que não tem muitas em língua portuguesa para começar o assunto. E segundo, que elas, assim, tipo, demoram um pouco, sabe? Para você ter a solicitação e tal. Então, você pode jogar betas também na busca do Wattpad. E aí, você também vai encontrar pessoas que estão lá se oferecendo gratuitamente para corrigir a sua história, sem, tipo, você precisar esperar a burocracia do Wattpad, todas essas coisas. Então, para quem está precisando desses serviços e, enfim, gostaria de ter um trabalho mais bem feito, um trabalho mais até profissional, eu diria, porque muita gente trabalha com isso e acaba se disponibilizando para fazer essas coisas gratuitamente lá, é uma saída, tá bom, gente? Só deixar essa dica aí para vocês. Eu acho que essas são as principais. É óbvio que o Wattpad ele oferece diversas ferramentas para autores. Natália, pessoalmente, eu gosto muito da organização que é subdividido as histórias, como elas ficam dispostas para os autores, principalmente, como eu falei, no próprio site. Então, eu gosto muito de como é fácil de mexer, é muito prático, sabe? Para quem não tem contato nenhum com qualquer forma de publicação, eu falo de site, está tendo o primeiro contato, eu acho o Wattpad um excelente site para que você publique uma primeira vez. Então, ele também dá quem gosta muito de, por exemplo, visualizar o personagem como determinada pessoa, ele também agora está dando uma ferramenta para você colocar, tipo, o personagem, o nome do personagem e a pessoa que ele é inspirada. Então, eu acho isso bem bacana e ajuda com que os leitores também consigam visualizar melhor. Quer dizer que o Spirit já tem essa ferramenta desde sempre, mas tudo bem. Então, né, agora que a gente está falando de leitor, né, Gabriela? Você pode falar sobre o Wattpad, tá, amiga? Não é sobre o Social Spirit, tá? Só No queria dizer próximo que dá uma explicando, inovação. Que a gente ótimo. pode falar. A gente pode falar no próximo, Eu sou muito explicando. mal interpretada aqui nessa bosta, mas vamos lá, Se gente. vocês quiserem ouvir um explicando sobre o Social Spirit, por favor, mandem lá no nosso Twitter, @cyberliterano. E falem se vocês são time Gabi ou time Natália. Eu não sei o que que a Natália fica babando o ovo do Wattpad. Enfim, vamos chegar nesse momento. Por enquanto, vamos falar sobre o Wattpad. Então, as ferramentas que ele oferece para os leitores, elas acabam também sendo muito funcionais e muito úteis, né? E principalmente que tem no aplicativo, né? Que acaba diferenciando e se destacando de outros, né? De outras plataformas, de outros aplicativos que têm essa função. E é por isso que o Wattpad é esse fenômeno que a gente está falando que ele é, tá bom? Então, tem a questão das mídias, né, que tipo acaba que serve para leitor e para autor também, porque para o autor é uma forma de colocar a história de forma mais interativa, de dar uma visão melhor, e para o leitor é uma forma de você realmente visualizar, como a Nath falou. Temos também as listas de leitura. O que acontece? Listas de leitura você pode criar várias listas de leitura, sabe? Por exemplo, histórias finalizadas, sabe? Aí você vai lá e você coloca as histórias finalizadas.
que você ainda quer ler, ou que você já leu, sabe? Histórias que já li. Aí você vai lá e coloca todas as histórias que você já leu. E aí é legal, porque você entra e o seu perfil tá todo organizadinho em história, sabe? As listas de leitura que você mesmo criou. Então é muito legal esse featuring, ele acaba ajudando bastante as pessoas, os leitores a se organizarem, né? Organizarem a Eu própria vida. confesso, eu confesso que eu, sendo a louca da organização, eu sou completamente apaixonada por essa ferramenta. Então, ai, mora no meu coração essa ferramenta. E é a única coisa que eu acho que falta no Social Spirit. Não tô sabendo se tem, porque eu não fui olhar. Enfim. Tem também a questão da própria. A questão da facilidade que a gente falou no começo, de você ter tudo isso na palma da sua mão, com um aplicativo que não é tão pesado assim, né? Ele poderia ser mais pesado para tudo que ele faz, mas ele não é tão pesado assim, então acaba sendo bem útil. Tem também as configurações de leitura, que isso eu particularmente acho muito legal, porque eu sou uma pessoa muito chata, e aí quando eu vou ler uma coisa, quer dizer, eu já não gosto de ler no celular, sabe? Então se eu vou ler alguma coisa, essa configuração aqui ela me ajuda muito, porque você pode escolher a cor de fundo da história, então você pode colocar o fundo preto, branco ou um cremezinho. Você também pode escolher o tamanho da letra que você quer, se você quer uma letra maior de cego, ou se você quer uma letra menorzinha, que é particularmente o que eu gosto mais, quanto menor, melhor. E também você pode escolher a fonte, tem algumas opções de fonte. Eu sei, eu já vi, do iPhone pro Android tem fontes diferentes, mas enfim, de qualquer forma, você ainda pode escolher lá várias fontes, né, para você ler na fonte que te deixa mais confortável. E você também pode escolher o formato o qual você deseja ler. Se você quer o formato em rolagem, ou seja, você vai rolando a página com o dedo, sabe? E aí você vai descendo. Ou se você quer paginação. Na paginação, você vai passando as páginas para o lado e você vai literalmente como se você estivesse virando as páginas, tá? Isso eu acho bem interessante. Outra coisa que eu acho legal que tem é uma questão que ele mostra quanto que falta do capítulo para acabar, mais ou menos qual o tempo estimado de leitura. Eu não sei se tem isso no aplicativo, eu acho que eu nunca reparei, mas eu acho que não. Mas no computador, quando você abre um capítulo no computador, ele aparece, tipo, mais ou menos 10 minutos de leitura que faltam, sabe, para você terminar. Eu acho isso maneiro, né? Obviamente é um tempo estimado, cada um tem seu tempo de lei, tá tudo bem. E também tem o featuring que deu uma merda aí, né? Depois a gente vai explicar melhor essa merda, mas agora eu vou falar brevemente do que era esse featuring, na verdade, que era o featuring de você colocar histórias que estão na sua biblioteca, né, que estão nas suas listas de leitura, offline. Ou seja, você pega essa história, você coloca offline. Então, o que que acontece? Você tá na rua, você tá no metrô, não tem internet, ou sabe, ou você não quer ligar a sua internet naquele momento, ou, como eu falei, sei lá, se você tá no metrô, provavelmente tem alguns lugares que a internet não cobre. E aí, o que acontece? Você deixa de ler? Não, porque se você colocou a história offline, você pode ler com a internet desligada. E esse era um featuring que as pessoas adoravam, eu também achava bem bacana. Só que a gente vai falar mais pra frente do Wattpad Premium, que foi uma versão paga que o Wattpad lançou. E aí o que acontece? Quando ele lançou essa versão paga, ele cagou na nossa cabeça, porque ele pegou esse featuring de histórias offline, que você poderia colocar várias histórias offline para você ler, e aí ele reduziu isso para 5 histórias, se eu não me engano, 2, sei lá, são bem poucas, assim, é um número bem pouco. Ele reduziu isso para 5 histórias. Então, o que que acontece? Você sei lá, você fica bem limitado, sabe? Porque às vezes a pessoa tá lendo várias histórias ao mesmo tempo, ou, por exemplo, quem lê, poxa, sei lá, eu leio 10 histórias, então eu coloco as 10 offline, porque eu sei que quando tiver atualização eu vou lendo na rua, eu leio um capítulo de cada, sabe? Eu me atualizo, por exemplo. Entende? Então, você fazendo isso, você limitou completamente as pessoas e você tirou um featuring que as pessoas amavam. Mas, como eu falei, eu vou falar, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas existe esse featuring ainda, só que agora ele tem um limite, tá bom? Gabi, uma coisa que você falou sobre configurações de leitura, as configurações de leitura do Wattpad me lembram muito as configurações do Kindle. Para quem tem Kindle, gosta de ler, né? E para quem não sabe, o Kindle é um aparelho onde você
que você compra da Amazon e você pode baixar milhares, milhares, milhares de livros e ler. Ele é feito propriamente justamente para não cansar sua vista e tal. Eu sou completamente apaixonada, eu não gostava antes, mas depois que eu comecei a ler, eu só consigo ler por lá agora. Enfim, e ele tem muitas configurações similares ao Wattpad, então eu acho isso muito interessante, de você poder escolher a cor de fundo, do tamanho da letra, do formato da fonte, e também no, no, no Kindle aparece a porcentagem que falta para você terminar de ler a obra. Já no Wattpad, como a Gabi falou, só é possível ver no site. Mas eu acho muito legal, porque essa ferramenta do Wattpad sempre me lembra o Kindle e é uma coisa que eu, particularmente, sou completamente apaixonada. O Isso, Wattpad Gabi. correu para que o Kindle pudesse caminhar, né, gente? E a gente queria aqui pedir um minutinho da sua atenção também, quer dizer, a gente já está aqui pedindo vários minutos, provavelmente uma hora da sua atenção, né? Mas enfim, um minuto a mais, um minuto a menos, para quem que é o peido para quem tá cagado, né, gente? Enfim, e a gente gostaria de falar um pouco sobre o podcast que se chama Fábrica de Histórias, que também é um Wattpad que fala sobre literatura, por isso que a gente está indicando aqui para vocês, tá? Ele é postado no YouTube, tá? Então é só você botar lá no YouTube Fábrica de Histórias que vocês vão achar. Também tem página no Facebook, tem Instagram, tem Twitter. Ele tem vários quadros informativos sobre literatura. Ele também tem uma linguagem super acessível, coisa é bem simples. Tem uns episódios que são bem curtos, que eu acho ótimo, porque você pode ali escutar, sabe? Tem episódios de 2, 5 minutos, então é muito prático assim de você ouvir. Tem também episódios maiores, onde eles geralmente falam sobre cinema. Tem um quadro que eu curto bastante, que é o Plantão da Treta. Eu acho ótimo, adoro esse quadro. Uma das hosts é a autora Diana Pinto. Ela também já publicou o livro A Escola do Terror, né? Um livro que foi publicado em 2015. Enfim, a gente queria deixar aqui essa recomendação para vocês, você que é autor e você que é leitor. Eu tenho certeza que tanto um quanto o outro, ou se você é os dois, né? Se você é um autor que lê, né? Enfim, etc. Tem um conteúdo muito interessante para você lá no Fábrica de Histórias. E agora a gente vai voltar um pouquinho no assunto e falar sobre aquele, como a gente pode falar, um spin-off do Wattpad, galera. Eu não sei, como eu posso falar, Gabi? Não é É um aplicativo sobre. do Wattpad, amiga. Ele é literalmente isso. Então, gente, é o aplicativo do Wattpad, como vocês puderam ver, a Gabi simplificou bem. O que eu não sabia como falar. Enfim, o Wattpad tem esse outro aplicativo chamado TAP. Isso mesmo, TAP. E, basicamente, a proposta do aplicativo é muito interessante, porque para quem curte, por exemplo, AU, Alternative Universe, para quem não sabe, ela está muito popular agora no Twitter, que geralmente são aquelas histórias que você vê por prints mesmo no Twitter, onde as pessoas criam um elenco, criam uma turma de personagens e colocam elas para conversar no Twitter, conversar no WhatsApp, etc e tal. Então, é uma história, tipo, bem interativa mesmo, e basicamente o Wattpad vendo essa ascensão, né, da U, eles acabaram criando esse aplicativo para, assim, acolher os criadores desse tipo de conteúdo e também acolher esses leitores, né? Mas acontece o quê, galera? O que é o grande problema do TAP? Sim, basicamente nós só vamos falar mal do Wattpad, porque tudo a gente fala, né? O grande problema é que tudo nesse aplicativo ele é pago. Então, você não pode ler as histórias até o final sem ter que, tipo, esperar horas. Aquele famoso, né? Tipo quando você está jogando um joguinho, você tem que esperar a sua vida carregar, é basicamente isso. Ou então, se você não quer esperar essas horas, você tem que pagar. E basicamente a versão paga custa R$ 9,50 por semana ou R$ 25,90 por mês, né? É, eu tô dando risada porque a Gabi colocou literalmente, a gente sempre faz roteiro, né? E a Gabi escreveu aqui: se você paga isso, saiba que você se parece muito com um otário. E eu concordo, porque o aplicativo ele não é lá essas coisas, assim, no meu ponto de vista, agora opinando. Então, eu não acho que compensa nem um pouco.
Gabi, você tem alguma coisa para falar sobre o seu comentário? Então, por que que eu falei isso? Porque, assim, eu particularmente me senti muito enganada, porque quando eu vi a ideia desse aplicativo, que na época que eu descobri esse aplicativo e tal, as AUs não eram essa coisa estouradíssima no Twitter. Na verdade, não tinha AU. Se eu não me engano, eu não vou dizer o ano que foi, mas faz bastante tempo que eu descobri. E eu fiquei, tipo, muito, muito trouxa, sabe? Eu falei, cara, que maneiro. E aí depois eu fui tentar ler alguma coisa, eu descobri que era tudo pago, eu já fiquei puta, enfim. E aí eu achei uma grande merda. Mas assim, o que eu acho mais complicado desse aplicativo também é que ele não tem quase nenhuma história em português. Eu acho assim, bem. Tem poucas histórias em português, as que tem não são muito boas, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu li, tentei ler histórias em inglês, mas como a Natália disse, você tem que esperar horas para liberar a próxima parte da história, sabe? Ou você tem que pagar valores absurdos por histórias que não são tão boas assim. Então, assim, é uma ideia muito legal, muito mal executada, com a única função de ganhar dinheiro em cima de trouxa que vai pagar por isso. Desculpa, gente. Se você paga pelo TAP by Wattpad, eu acho você um trouxa. Desculpa. É isso. A Gabi falou, eu acho que em outro. Acho que foi realmente no primeiro episódio nosso, que ela citou até que tinham algumas histórias, tem algumas histórias no Wattpad, que é literalmente uma frase por capítulo, ou esse tipo de coisa, e tem muitas desse tipo de história no Wattpad. Então, eu acho que a ferramenta do TAP veio justamente para que essas pessoas que fazem esse tipo de história migrar para esse outro aplicativo. Mas, que nem a Gabi falou, como é tudo pago, é meio tipo, o pessoal caga, entendeu? Continua postando no Notepad essas histórias que são uma frase só, ou realmente recriam, por exemplo, troca de mensagens, ou posts no Instagram e comentários no Instagram, porque tem muita história no Notepad assim. Inclusive, eu gostava de ler, mas hoje em dia eu não curto mais tanto. É porque o que rola com o TAP é que ele é realmente só de mensagens. Então, acho que você já fica ali um pouco limitado. Mano, e assim, eu até fiz, eu tava experimentando, aí eu falei assim, vou fazer um bagulho aqui de teste, né? Aí eu peguei e fiz uma conversa entre duas personagens minhas de fanfic e tal. E assim, eu achei super limitado, sabe? Eu tava imaginando que eu ia conseguir fazer uma coisa mais interativa. E eu até ia falar pros meus leitores, ó, gente, botei um negócio lá no TAP pra vocês. Mas eu falei, gente, eu vou falar o quê para os meus leitores virem aqui, passar essa raiva toda, sabe, com um negócio que não cumpre o que promete, sabe? Porque eu acho que tinha que estar lá. Você vai pagar por cada respiração sua nesse aplicativo. Aí tudo bem, aí você baixa sabendo o que é. Mas, o aplicativo é muito ruim, gente. Desculpa. Quem gosta, desculpa, é muito ruim. Então, após essa revolta da Gabi, que eu concordo 100% nesse caso, é, e eu acredito que não é só ela que ficou revoltada, porque, tipo, na Play Store, a avaliação do aplicativo tá com 3,6 estrelas de 5 estrelas, né, galera? E tem mais de 48 mil avaliações. Então, tipo, os comentários eles deixam bem, bem claro que, assim como a Gabi, eles gostaram da proposta do aplicativo, mas estão, tipo, muito insatisfeitos, porque, tipo, com a gigantesca quantidade de anúncio que tem e pela demora mesmo, porque a maioria realmente não vai pagar para ler, né? Então, aquela coisa, né? E na Apple Store, o aplicativo ele já está com uma avaliação um pouquinho maior, né? Que é de 4,2 estrelas de 5, mas ele também tem apenas 338 avaliações. Então, tipo, não é todo mundo, pouquíssimas pessoas que baixam o aplicativo na Apple Store, né? Então, né, galera, aquela coisa, né? Como diz Gabi, o barro não aconteceu. O Wattpad tentou fazer o barro acontecer, mas deu tudo errado, né? Quer dizer, eu não sei se deu tão errado assim, porque o aplicativo tem uma quantidade considerável de downloads
e a gente sabe que o simples fato da gente baixar e tentar mexer no aplicativo e aí a gente acaba passando por uma, duas, três propagandas, a gente já tá dando dinheiro para esses babacas. Então, assim, enfim, não sei se deu tão errado assim, mas é horrível, é uma aberração. E acho que deu errado porque você não fica no seu celular, você desinstala no dia que você baixa, entendeu? Eu desafio alguém que teve o Tap by Watchpad, que é esse que tá o nome dele lá, no celular por mais de 2 dias, me falar lá no nosso Twitter, @cyberliterando, fala assim, Gabi e Natália, eu tive o Tap by Watchpad no meu celular por mais de 3 dias, Vai por ganhar um mais de 2 dias. presente Aí da você explica Gabi. pra gente por quê. A gente não sabe qual é o presente ainda, mas você vai ganhar um presente da Gabi. Sim, vamos ver aí o Ela vai te dar negócio. o Mas e-book dela. ah, tá. Então, é um presente, porque eu já tava preocupada com o presente. O e-book tá bom. Porque a Gabi sabe o tipo de presente que eu ofereço. No nome dela. É, quem lê Walking on Fire, nossa história no Wattpad, sabe as coisas que Natália oferece minha lá. Então eu fiquei preocupada, mas agora eu fiquei calma. Até porque esse Wattpad é um lugar de respeito, né? Então, o Wattpad não. Nossa, eu tô achando que eu tô no Wattpad. Esse podcast é um lugar de respeito, né, gente? Então, enfim. Ai, que ódio. E agora a gente vai falar de uns featurings do Wattpad que eu particularmente acho bem legal. E eu acho que muitas pessoas acabam não sabendo que eles existem. Principalmente, óbvio se você escreve histórias em português, porque a maioria desses featurings, eles não servem para histórias de língua portuguesa. Não sei por quê, porque assim, eles servem, por exemplo, para histórias de língua espanhola, sabe, em espanhol, mas eles não servem para histórias de língua portuguesa, não faz o menor sentido, enfim, né, como sempre somos injustiçados. Fé. Então, o primeiro featuring que eu gostaria de falar é o Wattpad Stars, tá? O que seria o Wattpad Stars? Ele é um programa do próprio Wattpad que ele meio que premia, entre aspas, pessoas, premia assim, digo, é uma coisa meio simbólica, mas mesmo assim, ele reconhece as pessoas que são os stars, né? Star de estrela mesmo. Tá? Então, o que acontece? Para você ser considerado um Wattpad Star, além da sua história ter que estar em língua inglesa, né? Você tem que ter pelo menos uma história, tipo, uma narrativa de pelo menos 50 mil palavras, tá? Que esteja completa. Você tem que ter uma história começada nos últimos um ano, tá? Você tem que ter revisado, enfim, você tem que ter pelo menos adicionado ou revisado uma história nos últimos 3 meses, os meses que você faz lá a inscrição, né, do dia que você fez a inscrição, e você tem que ter logado no Notepad pelo menos nos últimos 60 dias, tá? E aí tem um formulário lá que você preenche e tal. E o que acontece? Os Wattpad Stars eu achei relativamente interessante, né? Porque eles têm toda uma comunidade própria deles. Então eles fazem reuniões online com pessoas que trabalham no Wattpad e tal. Eles têm algumas vantagens no programa das Paid Stories, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é, tá? Você também tem algumas vantagens no Wattpad Books e no Wattpad Studios, que eu também já vou explicar o que é, tá? Então, assim, basicamente é um programa que dá bastantes vantagens para as pessoas que participam deles, tá? O próximo que eu vou falar aqui eu vou falar brevemente deles, tá, gente? Só assim, para vocês saberem que existe. Porque, como eu falei, não serve muito para a língua portuguesa a maioria deles. Então, assim, é só porque realmente muita gente não sabe que essas coisas existem, tá? Essa provavelmente vocês já sabem, são as paid stories, que traduzindo para o português são as histórias pagas, tá? O que acontece? Esse sistema de histórias pagas, ele não está relacionado, por exemplo, com o Wattpad Premium, então você pode consumir histórias pagas. Se eu não estou enganada, eu acho que eu não estou enganada. Você pode consumir histórias pagas sem ter o Wattpad Premium, porque o sistema de você pagar por essas histórias é diferente. Tá, o que acontece? Você tem um sistema de moedas. Então, você tem moedas que você usa para desbloquear os capítulos da história, tá? E qual que é a vantagem dessas paid stories? Para você, nenhuma. Para o leitor, zero, né? Você só, enfim, vai ter que gastar dinheiro. Mas é um Basicamente, jeito vocês que lutem. isso, mas é um jeito de remunerar os autores pelas suas histórias. Lembrando que autores de fanfic, por motivos óbvios, não podem participar do Wattpad Stars, nem do Paid Stories, enfim, nem de outras coisas que a gente vai citar aqui,
tá? Porque, obviamente, a gente também tá usando a imagem de outras pessoas e a gente não pode lucrar com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. É óbvio isso, mas enfim, é sempre bom explicar que tem sempre um maluco ou outro aí pra interpretar as coisas erradas, né? Mas enfim, então se você tem uma história original, eu nunca vi, tá? Eu vou falar pra vocês, eu procurei, tá bom? Mas eu nunca vi uma paid story em língua portuguesa. Talvez tenha, tá? Talvez tenha e eu simplesmente não achei. Mas eu não sei se é um programa que chegou aqui. Porque, assim, por exemplo, a parte de comprar moedas, eu tentei fazer uma simulação, tipo, como se eu fosse comprar uma moeda para ver como é. E tem lá em português, não, eu digo em real, bonitinho e tal. Então, eu não sei se tem e tal, ou se realmente eles oferecem para quem tem interesse em ler em ler histórias de língua inglesa, tá bom? Então, se você tem, como eu falei, tem uma história original, dá pra ela ser uma paid story, tá? Embora antes, não é tipo assim, eu tenho uma história original em inglês, foda-se, eu vou botar lá e caguei. Não, você tem que ter alguns, a história passa por alguns filtros, o Wattpad faz uma revisão com ela e tal, para que a gente possa, para que ela vire uma paid story, né? Existem algumas regras lá e tal. E aí, o dinheiro vai todo para a autora? Óbvio que não. O Wattpad pega uma parte desse dinheiro, kkk, porque ele nunca ia fazer algo para beneficiar exclusivamente os autores, então ele fica com uma parte desse dinheiro, mas a maior parte dele vai para a autora. Tá? Então, por exemplo, eu vou tentar explicar mais ou menos aqui como é, tá? As histórias que eu vi, cada capítulo custava mais ou menos 3 moedas. Eu não sei se é o autor que decide quantas moedas que custa e tal, mas enfim, cada capítulo custa mais ou menos 3 moedas. Então, e 9 moedas custam mais ou menos R$ 4. Eu tô falando mais ou menos porque eu vi que, por exemplo, no meu celular tava batendo 3,99 moedas, mas eu dei uma olhada e na loja do iPhone tava batendo outro número, então tava batendo um pouco mais alto. Então, por isso que eu tô falando mais ou menos. Então, tipo, por exemplo, você tendo 9 moedas, você consegue ler mais ou menos 3 capítulos, tá? E se você for parar pra pensar, dependendo do tamanho da história, vai sair, sei lá, R$ 20 a história. É o preço de um livro, sabe? O que é um sistema de remuneração legal, tá? É até ok, tipo, pro autor ser remunerado por essa história. E alguns capítulos ficam disponíveis ali gratuitamente como degustação, para você ler antes de você. Tipo, de você decidir que você vai pagar pelo resto, que faz bastante sentido, na verdade, né? Então, enfim. Outra coisa que existe é o Wattpad Books, tá? Que, novamente, não existe em língua portuguesa, porque a gente não tem direito a nada, né? Mas, basicamente, o Wattpad Books nada mais é do que o sistema de publicação de livros do Wattpad, tá? Então, ele é literalmente como se fosse uma editora, ele é uma editora, eu diria, e aí ele publica, né, essas histórias do Wattpad, histórias que são mais famosas, de língua inglesa e tal. Muitas histórias aí que acabaram virando filme e tal, elas vieram justamente do Wattpad Books, tá? Obviamente, a sua história precisa ser uma original. Por enquanto, precisa estar em língua inglesa. Eu acho que eventualmente eles vão expandir essa merda. Não é possível que eles não vão expandir isso, mas no primeiro momento ela precisa estar em língua inglesa. Obviamente, eles só pegam histórias que têm muitas visualizações, que têm muitas. Que tem muitos leitores, porque obviamente eles precisam vender os livros, né? E o Wattpad também, enfim, ele te oferece esse featuring para literalmente publicar os livros das pessoas. Outra coisa que eu gostaria de falar é o Wattcon, tá? Eu não sei se vocês também já ouviram falar, provavelmente não e tal, mas eu vou explicar brevemente. É como se fosse uma Comic Con, sabe? A Comic Con que vai o povo que gosta de série, filme, super-herói, essas coisas, quadrinho Meu e tal. sonho ir em uma, meu Deus. O meu também, gente. Todo ano eu falo, eu vou na Comic Con, mas dá tudo errado todo ano. Esse ano tem Aí eu só uma vejo o coisa boa. valor. Tem isso também, mas enfim. Aí o que acontece, né? Tem as Comic Cons, o Wattcon é como se fosse uma Comic Con do Wattpad. Então vão autores do Wattpad, desenvolvedores do Wattpad. Eu nunca poderia ir no negócio desse, porque eu ia, sei lá, arrumar briga com os desenvolvedores. O primeiro desenvolvedor que passasse, eu ia falar, menino, vem aqui, deixa eu falar com você um negócio, vem cá. E aí arrumar treta. Enfim. Mas basicamente existe a Wattcon. Eu não sei se ela é organizada todos os anos, mas vira e mexe aí tem uma Wattcon. Tá? E é interessante só para a gente saber que existe, né? Que realmente o Wattpad ele é muito maior do que só um aplicativo
aplicativo de celular que você usa para ler e escrever, né? Ele realmente expandiu muito as coisas deles. Outra coisa que tem é o Wattpad Studios, que assim como o Wattpad Books, né, ele foi feito para também levar as histórias para outras plataformas. Então, o Wattpad Books publica os livros e o Wattpad Studios ele tem contato com, por exemplo, Netflix, produtoras de filmes, de Hollywood e tal, e de séries também. E é assim que alguns livros e algumas séries do Wattpad também algumas séries do Wattpad, surtei, que alguns livros do Wattpad acabam virando filmes, né, também através desse contato aí do Wattpad Studios, que, se eu não me engano, é relativamente novo, mas que já tá aí botando umas coisas no mercado aí, tá? Temos também o Waris, tá? O Waris já é mais interessante pra gente falar dele, porque ele, tipo, ele existe aqui em português, tá? Eu sei que em inglês tem algumas diferenças, por exemplo, tem até mesmo remuneração, tipo, é em dinheiro mesmo, sabe? Se você ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar, se eu não me engano. Mas basicamente, o Ares, ele é o prêmio, né, do Wattpad. Então você pode submeter a sua história no Wattpad, né? É porque ele fica com esses dois T, aí eu sempre leio Wari, né? Mas enfim. Ai, gente, o prêmio do Wattpad, tá bom? Enfim. E aí você tem uma lista enorme de regras que você precisa cumprir. Por exemplo, uma das regras que eu e a Natália a gente não gostou nem um pouco é que a história ela tem que ser só sua, sabe? Você não pode, por exemplo, submeter uma história que você escreveu com outra pessoa. O que eu acho uma grande merda, é uma regra lixo, é uma regra bosta, tá ligado? Porque o próprio negócio já não tem a opção de você colocar lá que a história tem dois autores. E aí, para completar, tipo, se você quiser submeter uma história que você escreveu com outra pessoa no Whats, você não pode, porque não pode ter duas pessoas como autores. Enfim, ridículo, mas é isso aí. Tem outra história, você tem que ter concluído a história, né? Assim, a inscrição ela é bem interessante. Você faz um resumo da história, inclusive com spoilers do final. É um resumo bem curto. Aí você também escreve por que que essa história é importante para você e tal. Óbvio que de acordo com a sua língua. Se a história for de língua portuguesa, você não precisa escrever em inglês. Você vai escrever em português e tal. Que como eu falei, o Ares ele serve para cá para o Brasil. Tá? E aí acho que não tem limite tipo de quão grande pode ser a história, mas ela tem um limite de ser curta. Se eu não me engano, ela tem que ter mais do que 50 mil palavras. E, como eu falei, ela tem que ter sido finalizada no ano que você está submetendo ela ao Waris. Então, tipo, eu não terminei a minha história, então você não pode submeter. Eu terminei ano passado, então você deveria ter submetido ao Waris do ano passado. Tá? E aí ela fica lá com uma hashtag Waris 2020, né? E óbvio que, como eu falei, pra gente aqui, não tem essas remunerações em dinheiro. Pelo menos, cara, eu li todas as regras dessa bosta. Um negócio enorme, enorme. Mas assim, o que eu entendi foi isso, tá? Que a remuneração que tem é para histórias de língua inglesa. E aí, mas o bom é que você ganha uma boa, você ganha muito destaque, né? A sua história fica aparecendo lá, vencedora do Waris do Brasil e tal. E uma coisa que também é legal é que você pode submeter fanfics ao Waris. Então, isso é bem interessante. Tá? Muita gente não sabe disso, justamente porque acha que por essa questão da remuneração não pode, mas pode sim, porque não tem remuneração pra gente, porque a gente não tem direito a nada, então foda-se a gente, né? Então vocês podem submeter aí as fanfics de vocês ao Waris, tá? Eu não vou falar assim, é só isso que vocês precisam, porque todo ano muda. Tá bom? Então, por exemplo, inclusive as inscrições do Ares desse ano, elas já acabaram. Então, se você quiser se inscrever, ano que vem, leia as regrinhas lá bonitinho, tá? Porque pode ser que já tenha mudado alguma coisa do que eu tô falando aqui. E óbvio que eu não tô falando tudo, tem muito mais coisa do que eu tô falando, tá bom? Só queria dar uma ideia pra vocês, porque muita gente fica boiando e não entende o que é o Ares direito. Então é isso aí, gente, premiação do Wattpad. Amiga, você já se inscreveu? Sim, eu escrevi Be Your Em Everything, qual... eu acho. Ah, Não, eu tô falando que eu acho, porque eu não lembro assim se eu completei a inscrição, mas eu sei que eu preenchi tudo. Eu acho que eu enviei a inscrição. Não tem eu um motivo confesso pra que não eu enviar. nunca me inscrevi. Eu Nunca... escrevi. Eu Porque fico assim, eu sei que eu não vou ganhar. eu também, mas eu falei assim, vou ver lá o que que acontece. Aí eu botei. Foi Mas porque eu terminei esse ano, né? Aí eu pude botar.
Eu sei que o Ares do ano passado, eles estavam falando que, tipo, o top 10 teriam as capas, barras histórias, users, tudo divulgado no começo do aplicativo, porque quando você vai entrar, tipo, fazer o login, assim, pelo menos no site, fica aparecendo umas histórias lá, sabe? E aí, vocês, tipo, suas histórias seriam meio que a capa do Wattpad, sabe? Achei isso, legal. É, tem no. Como é que é o nome, gente? No aplicativo também tem isso, mas é porque quase nem todo mundo vai na homepage. Mas eu sempre olho. Aí às vezes aparece, vencedor do Waris 2020 e tal. Aí aparece lá. Ou então, pelo menos, indicado, alguma coisa assim. Sempre aparece pra mim. E para finalizar toda essa questão aqui sobre o What Is, a gente tem o What Is Shorts, né? Porque eu falei para vocês que o What Is, ele é uma premiação para histórias acima de 50 mil palavras, mas tem o What Is Shorts, que é relativamente recente, se eu não me engano, ele começou em 2019. Gente, se eu não me engano, pode ser que eu me engane, hein? Tá, mas é difícil me enganar aquelas, brincadeira, não. É bem fácil de me engano com bastante frequência, mas enfim. Enfim, e aí esse What is Shorts, ele vem para histórias pequenas, podem ser contos, podem ser poesia também, histórias assim bem menores, sabe? No caso, uma poesia, enfim, é relativamente menor do que uma história, 50 mil palavras, né? Então é interessante que eles lançaram também essa premiação para que todo mundo se sinta abraçado, né? Porque muitos autores são autores que gostam de escrever contos, eu mesma adoro escrever contos, então é legal que os autores que escrevem, por exemplo, só contos, né, que são contistas, inclusive essa palavra existe, tá, gente? Contista, que é o autor de conto. É, ele possa ser premiado também, os poetas e tal. Tem, se vocês procurarem, cara, tem uns livros, entre aspas. Eu digo livros, entre aspas, porque, enfim, é apenas o jeito que as pessoas conseguem abrir lá para colocarem suas poesias. De poesias lindíssimas no Notepad que vocês podem encontrar, sabe? Então é muito bom que eles estejam dando oportunidades para que essas pessoas sejam premiadas também, tá? Eu não tenho certeza se o Ares Shorts ele já serve para histórias de língua portuguesa. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que não, até porque tudo que eu encontrei sobre ele estava em inglês, mas é isso aí, espero que chegue logo no Brasil, que possam premiar nossos poetas, nossos contistas, que são maravilhosos, né? A gente sabe que a gente é top. E agora, né, a gente caminhando já mais ou menos para o fim, a gente vai falar do que eu acho que está todo mundo esperando que a gente finalmente fale, né? A tão odiada versão premium do Wattpad. Para quem não sabe, a Gabi, aliás, para quem não sabe, não, porque a Gabi já deu uma comentada sobre, eu também já dei uma comentada sobre nesse episódio. O Wattpad ele tirou diversas ferramentas mesmo. Eles habilitaram, que antes eram, sabe, estavam ali disponíveis de graça e etc e tal. E os caras pegaram coisas específicas que o pessoal curtia muito e colocaram numa versão premium. Então, agora tem essa versão premium, onde você não faz basicamente nada de diferente, mas faz alguma coisinha diferente. Então, basicamente, você pode mudar a cor do seu Wattpad nessa versão premium. Você também tem mais de uma história disponível offline, porque, para quem não sabe, antes você tinha essa ferramenta, você tem, aliás, no Wattpad tem essa ferramenta que é a biblioteca, né? Que você adiciona diversas histórias que você quer ler eventualmente. E antes você poderia ler qualquer uma delas offline. Mas agora você só pode ler uma dessas histórias offline. O que eu não entendo muito o ranço do pessoal, porque se você está lendo uma história, tipo, não tem, sei lá, né? Tem gente que gosta de ler misturando, mas é que eu gosto muito de ler, tipo, pegar para ler uma história só, depois ler outra história, depois ler outra. Eu não gosto de ficar misturando, lendo. Então, para mim, tipo, eu não sei qual é o ranço do pessoal, sabe?
Eu acho que eu sei. É porque, tipo assim, as pessoas. Por exemplo, sei lá, eu tô acompanhando 10 histórias nesse momento que são atualizadas com uma certa frequência. Então eu coloco as 10 offline, entendeu? Porque aí, tipo, sei lá, elas atualizaram, eu deixei acumular. Aí eu posso ler, tipo, tudo, sei lá, na rua e tal. Essas 10 atualizações, que é tipo um capítulo, que é rapidinho pra eu ler, entende? Tipo, eu Agora faz acho que sentido para mim, o pessoal faz porque muito isso. eu sou o tipo de pessoa que eu odeio esperar atualização de história. Então, eu tenho literalmente uma lista de leitura no meu perfil do Wattpad que é escrito assim: histórias finalizadas para eu ler quando tiver tempo. Então, tipo, eu só leio história que está finalizada, porque eu odeio ler história que está em andamento. Porque eu leio muito rápido e eu acabo ficando desesperada por mais capítulos. E aí eu não quero ser a pessoa que fica enchendo o saco da autora para ela atualizar. Inclusive, a Natália coloca as minhas histórias nesse. Eu acho assim um completo absurdo. Eu fico puta, porque ela fala na minha cara: eu não tô lendo que eu tô esperando você acabar. Ai, que ódio, sério, gente. Natália, você Aí sabe? ela fica assim, e o meu engajamento, sua filha da puta? Sim, porque se fizer com ela, ela não vai gostar, mas ela faz com os outros. É hipocrisia. Bom, então, aí também, mudando de assunto antes que a nossa amizade acabe aqui, porque, né, vai que a Gabi comece a me odiar repentinamente, mais do que ela já me odeia. Eu não te E odeio, amiga, eu só finjo. Te amo. Guarda essa única vez que eu falei te amo nesse. Coisa que eu não vou falar nunca mais, tá? tá registrado, galera, vocês Só no estão de episódio prova. 50, gente. E lembra que no episódio 50 tem que falar que ama a Natália. É. Aí, obviamente, né, se é uma versão premium, é uma versão que você tem que pagar. Uhul, só que não. Então, tipo, quando a gente estava pesquisando as versões premiums, a gente viu que tem diferença de valores, porque tem dois tipos de premium, que é o premium normal e o premium plus, e varia o valor para iPhone e para Android, o que eu achei, tipo, muito sem noção. Mas, enfim, basicamente, a gente achou os valores do iPhone, tá? A gente não achou os valores do Android. Então, se você está ouvindo nosso podcast e assina o Wattpad Premium tendo Android, envia lá no @cyberliterando o quanto você paga por mês. Então, no iPhone, você paga por mês, né? A versão Premium normal, R$ 15,90. A Premium Plus, você paga R$ 38,90 por mês também. E aí tem, Coragem, gente, coragem. Vai, fala. e Coragem. tem as versões anuais, né? Que é os pacotes anuais, que é R$ 154,90 a versão Premium. E a versão Premium Plus anual você paga R$ 369,90, tá bom? Então, coragem, como disse a Gabi. Gente, eu só queria dizer a diferença entre o Premium e o Premium Plus, tá? Porque, obviamente, tem uma diferença. E, inclusive, é uma diferença bem notável, tá? A versão Premium tem tudo isso aí que a Natália falou. E a versão Premium Plus, sério, eu vou dar 5 segundos pra vocês tentarem pensar na diferença entre as duas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, Gabi. Então, gente, pensaram? Então, você tem direito a ler 2 histórias pagas todo mês. Tá, lembrando que as histórias pagas estão todas em inglês. Então, se você paga Premium Plus e você não entende inglês e você, tipo, é do Brasil, eu tenho uma notícia pra te dar. Enfim, você desbloqueia. O que tem a mais, né, nele? Você desbloqueia 2 histórias pagas todo mês, tá? Então você não precisa lá comprar as moedas. E você tem o que já tem no Premium normal. Olha que merda, eles estão cobrando o dobro do valor por isso. Por 2 histórias pagas a mais. Ah, Pelo e amor outra de coisa, Deus, não assinem. deixa eu só me corrigir aqui rapidinho. Eu falei anteriormente que eu não sabia se qualquer pessoa poderia comprar moedas, mas não, você só pode comprar moedas se você for um usuário premium. Puta que pariu. Gente, assim, não mando em ninguém. E o processo vem com a minha fala, mas por favor, não assinem. Não compensa, de verdade. A não ser que nem a Gabi, que nem a Gabi falou, tem gente que passa 5 horas no Wattpad por dia, e eu não tô, isso, tipo, não é uma zoeira, tá? É muito real isso.
Aí compensa, sabe? Mas caso contrário, velho, se você é que nem eu, entra só para atualizar ou entra só para tipo dar uma lidinha assim, não compensa, de verdade. Não, Então, e uma coisa que eles vendem muito aqui, fala assim, ai, porque quando você abre, tem o site, né, aqui do Wattpad Premium, eu tô olhando pra ele nesse momento. Aí tem, olha as caras de pau desses filha da puta que tem aqui. O que você pode desfrutar com o Wattpad Premium, sem anúncios. Gente, eu gostaria de dizer pra vocês que em 2015, quando eu entrei no Wattpad, não tinha anúncio. Aí, porque é um saco, né, você tá lá lendo, aí acho que é 10 minutos, né? Tipo, se você passar 10 minutos, aí você, quando você vai mudar de capítulo, vem um anúncio. E são uns eu tava anúncios tão vendo, merda. a Ah. cada dois, tipo, a cada dois capítulos aparece um anúncio. Eu não sei se é porque eu leio muito rápido, então dá 10 minutos, ou os capítulos são muito curtos, não sei. Mas eu tava reparando nesse padrão. Cada dois capítulos dá uma propaganda. Ah, então eles devem ter Gente, mudado, né? então o que tem de propaganda de joguinho que eu vejo tanto que eu fico assim, eu fico com ódio do joguinho, e aí eu acabo baixando o joguinho de tanto que eu vejo. Entendeu? Então essa droga funciona. Não, e é um jogo clickbait, porque muitas vezes tem aquela propaganda lá, por exemplo, eu vou falar agora mal de jogo aqui, adorei. O Homescapes. Gardenscapes. Sim, o Homescapes, o Gardenscapes. Caralho, o jogo é um fucking puzzle, estilo Candy Crush, sabe? E aí na propaganda dele, ele te vende como um jogo de estratégia, que você tem que estilo point click. Ah, vai se fuder, gente. Ainda vai bota pra você ver que o Wattpad, ele não pensa nem em quem é que tá anunciando lá, porque essa propaganda era inclusive criminosa, tá? Já teve denúncia aí, quem procura, quem gosta de saber esses treta que rola nas coisas. Eu sempre trago uma treta aleatória pro episódio, vocês repararam? Enfim. Amo. Mas quem gosta de saber essas coisas, se vocês forem pesquisar, já deu muita merda esse tipo de propaganda, porque você tá, é propaganda enganosa, o jogo não é daquela forma, o jogo é um fucking puzzle estilo Candy Crush, que inclusive é ruim. Tá, o jogo é ruim. Se você quiserem jogar essa esposa, vai jogar Candy Crush, vai jogar Farm Heroes, né? Porque é melhor, tá? Mas enfim, as propagandas são uma merda ainda por cima, tá? E aí a próxima coisa que eles vendem, né, para te convencer, né, a pagar o premium é histórias offline ilimitadas. Eu gostaria de dizer que isso era de graça. Não faz o menor sentido. Assim, gente, assim, eu odeio anúncio. Mas eu entendo que, os caras têm que ganhar dinheiro, então vamos por anúncios. Eu acho até ok, sabe? Agora, porra, você pegar um negócio que dava pra fazer e você tirar, vai se fuder, tá ligado? Tem um amigo meu que tem iPhone, que inclusive ele falou, eu falei que eram 5 porque pra Android eu acho que é 5, mas pra iPhone, eu tenho um amigo meu que tem iPhone e ele disse que ele só consegue colocar 2 histórias offline. Só 2. Mano, porra, você tem noção de que ele poderia colocar quantas ele quisesse, e agora ele só pode colocar 2 porque o Wattpad resolveu que ele tem que ter uma versão premium fodida, escrota? Não faz o menor sentido, gente. Aí tem as moedas. Enfim, você só pode comprar as moedas se você for premium, ou seja, se você não ligar para nada disso que eu falei antes, mas você quiser ler histórias pagas, você tem que assinar o premium. Então, além de você comprar as moedas para você ler as histórias, você tem que pagar aí R$ 10, sei lá, por mês. Aqui no site tá batendo US$ 9,99 a versão premium plus. Assim, só queria dizer que pra gente aqui isso é R$ 50, tá? Então, assim, enfim, né? Gente, é Eu isso. acho assim, eu acho muita sacanagem, porque, tipo, não faz. Agora virou um opinando aqui, tá, gente? Vocês que lutem. Sim. É, eu acho assim, eu acho extremamente absurdo você fornecer um, um produto para alguém e depois você tirar o que você já oferecia, o que esse produto já oferecia, sabe? É muito sem noção. Eles poderiam, por exemplo, dar, sei lá, eles poderiam fazer tanta coisa, gente, tanta coisa. Ai, o Wattpad ele tem tanto defeito, ao mesmo tempo que ele é tão lindo, ele é tão horrível. E, né, aquela coisa. Ai, É muito, sofro, é, sofro. é muito complicado, porque, tipo assim, eles têm todo o direito de fazer uma versão premium. Gente, o aplicativo tem 100 milhões de downloads. Se eu tivesse um aplicativo gratuito com 100 milhões de downloads, eu também ia fazer uma versão premium, tá ligado? E então, mas eu acho que eles deveriam trazer mais coisas. Por exemplo, esse negócio de mudar a cor é ridículo.
Tipo assim, tudo bem que eu odeio laranja. Mas, gente, é ridículo. Vou mudar a cor do Wattpad. Vocês entendem que não é, tipo, nem aquelas coisas que a gente falou de, tipo, você muda a cor do capítulo que você tá lendo. Isso é de graça. Entendeu? Você muda a cor da a interface do aplicativo. Vai tomar no cu, gente. Eu vou ter que pagar, sei lá, R$ 15 pra mudar a cor da interface do meu aplicativo do Wattpad. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Uma coisa É que eu falei piada. hoje pra Gabi, uma coisa que eu falei hoje pra Gabi, por exemplo, agora é o momento promoção minha mesmo. Eu tenho 15,6 mil seguidores no Wattpad. Então, Babador. o que acontece? Em média, por dia, eu recebo mais de, tipo, 350 notificações de pessoas consumindo as minhas histórias, sejam elas votando, sejam elas deixando comentários, etc e tal. Então, as pessoas que eu sigo, que se eu não me engano são mais de 40 pessoas, eu não consigo achar as notificações delas, se elas atualizaram, se elas publicaram no mural delas, se elas mandaram mensagem para mim, sabe? Tipo, nada. Se elas comentaram minhas histórias, eu não consigo ver. Então, tipo, numa versão premium, separar, sabe? Tipo, as notificações. Daria pra fazer tanta coisa massa, assim, sabe? O Wattpad, se você tá ouvindo, se alguém do Wattpad tá ouvindo isso aqui, Pau no seu cu. pô, primeiro isso, segundo, adere essas ideias que a gente tá dando e paga uma porcentagem pra gente, que a gente já fica feliz. Não precisa nem dar o premium de graça pra gente, ponto. Entendeu? Deixa a gente lá com os premium, com as nossas ideias. Já tá bom, já tá bom. Aqui, mas e agora eu vou ter que falar. O Spirit sempre teve isso, tá? Por exemplo, eu não sei como está o aplicativo do Spirit, porque eu tenho que baixar, gente. Tem que baixar. Mas, por exemplo, no site sempre deu para você olhar os seus comentários, as suas mensagens, os seus pessoas que colocaram na lista, eu acho. Enfim, tem 5 sessões ali de notificações diferentes que você pode ver, sabe? O que é muito bom. Você pode ver as pessoas que te seguiram e tal. O que é muito bom, porque realmente isso que a Natália falou é muito verdade. É muito perdido. Sabe? Você fica muito perdida, você que é autora no Notepad, que tem uma quantidade de leitores maneira, você fica muito perdida, não tem. E, cara, porra, eu tenho várias histórias online aí, tipo assim, eu não consigo ver, por exemplo, diferenciar o comentário da minha história que eu publiquei hoje da história que eu finalizei, sei lá, em 2015, tá ligado? Porque ele não tem essa diferenciação, sabe? Então, e fica descendo, pelo menos as notificações dele são condensadas, né? Fica ali, tipo, ele fica avisando, ó, você tem 3 notificações e tal. Porque, porra, imagina também se fosse ficar descendo um monte, né? Seria sacanagem. Mas, cara, é muito difícil, sério. É muito complicado isso. Aí as pessoas publicam no seu mural, você não sabe que publicaram no seu mural. Você tem que ficar abrindo o seu mural manualmente, porque o Wattpad não vai te mandar uma notificação específica do seu mural, sabe? As pessoas te mandam mensagem, às vezes não chega a notificação. Aliás, acho que é o momento que a gente fala dos problemas de notificação do Wattpad. Ou seja, a Gabi vai querer ficar falando mal do Wattpad aqui até. Gente, eu falei, quando. Não, quando a gente decidiu o tema desse episódio, eu falei, Jesus. Eu falei, Gabi, vai durar 3 horas esse episódio só de você falando mal desse aplicativo. Porque, né? Levem como um 2 em 1, gente. É um explicando, a gente já explicou tudo que a gente tinha pra explicar, agora a gente tá dando nossa opinião. Olha que ótimo, 2 em 1 episódio. Uma delícia. Verdade. Uhul, galera. Mas assim, eu acho que nem a Gabi falou, um dia se sentou eu e as meninas com a Gabi, né? Para quem não sabe, as meninas que a gente sempre fala aqui são a Hannah, a Natália Freitas, que já participou de episódio aqui, e a Cíntia Raquel, que também já participou de episódio aqui. A gente tem um grupo e vira e mexe a gente sempre fala do Wattpad, coisas do tipo, voltadas para fanfic, assim. E a gente, um dia, eu nunca vou esquecer que a gente começou a debater sobre tudo que tinha de errado no aplicativo, e como a gente poderia fazer um aplicativo melhor. Porque, meu Deus, sabe? Tirando os erros obviamente, assim, das notificações, também rola aquela coisa das pessoas conseguirem uma versão para impressão da sua história. Então, eu acho que até eles tiraram agora essa opção, mas conseguiram clonar as páginas do Wattpad. Então, tinha tipo um site espelho que estava disponibilizando para as histórias das pessoas, sabe? Nossa, Detalhe, assim, esse site, ele foi uma coisa muito. Quem fez isso é um filho da
puta, mas é um filho da puta de tal forma. Ele hospedou o site no Vietnã. Sabe por quê? Porque as leis de plágio no Vietnã, elas são muito, muito foda-se, tá ligado? Essas coisas de, você tá pegando, espelhando um site nas histórias. Então, tipo assim, lá era mais difícil do Wattpad, porque o Wattpad, obviamente, ficou sabendo, as pessoas arrancando as histórias lá da plataforma, botando offline, os caralho a quatro. Então, doeu no bolso, eles foram correr atrás, né? Igual uma outra situação que a gente vai falar aqui que aconteceu recentemente, que doeu no bolso, eles chutaram o balde e foram correndo buscar. Enfim, aí o site estava hospedado lá, por quê? Porque era mais difícil do Wattpad, que para quem não sabe é uma empresa canadense, né? Usar tipo as leis de plágio do Canadá para processar eles, porque o site estava hospedado no Vietnã. Tipo, mano, vai tomar no cu a pessoa que fez esse site. E tinha todas as histórias lá. E a pior parte é que esse site, ele era tipo assim, se você pegar o seu mouse, você clicasse com o botão esquerdo, desculpa, com o botão esquerdo, e você descesse, você selecionava todo o capítulo e você copiava. E você fazia a porra que você quisesse. Não que o Wattpad tenha uma grande segurança quanto a isso, porque quem tem o um mínimo de conhecimento de como funciona HTML de um navegador e que consegue abrir o Wattpad no desktop, sabe que com papo de 3 cliques você consegue copiar uma história lá. E isso nunca mudou, isso nunca foi melhorado, tá? Então, isso é bem problemático, isso é bem complicado, porque eles prometem, tipo, segurança para as nossas histórias, mas elas não estão seguras lá. A verdade é essa. Acho assim, sabe? E eu acho que existe muita sacanagem com o autor também, no sentido de, por exemplo, agora eles têm uma versão premium, agora eles têm, como é que fala? Muitos patrocinadores no aplicativo, no Uhum. site, etc. e tal, e eles não trazem um retorno financeiro para autores. Então eu falo assim, poxa, cara, tem gente que literalmente tem história com mais de 10 milhões de visualizações. A pessoa literalmente fornece 10 milhões de cliques no seu site. E você não dá uma remuneração para ela. Tipo, e eu não Sim, tô falando nem de autora de fanfic, porque a gente sabe como engloba os direitos autorais no, sim. de imagem, no caso, né? Mas sei lá, criar uma ferramenta também para que os autores possa ser investido, sabe, em autores, não na história em si, mas em perfis, tipo, você contribuir com um valor, você escolhe para onde o dinheiro do seu. Você patrocina, sabe? Eu acho que seria muito bacana rolar essa coisa de patrocínio de autor no Wattpad. Porque, querendo ou não, a gente disponibiliza horas e horas e horas e horas. Então, né, aquela coisa. Não é, e o site só é tão grande por causa da gente. Tipo, não digo da gente, eu e Natália exclusivamente, tá ligado? Mas assim, a gente, autores, sabe? Se o site é tão grande, se o site tem tanta visualização, é porque as pessoas estão indo lá, mas elas não estão indo lá porque o Wattpad tem uma interface laranja com um W laranja horroroso, entendeu? Eles entram lá porque tem as histórias que eles gostam de ler. Então, assim, é bem complicado. E a única remuneração que eles oferecem, o que eu acho assim ridículo, é justamente, tipo assim, a pessoa ainda tem que pagar para ler a história, que é a questão das paid stories que eu falei, sabe? Então, tipo assim, não é nem como se fosse uma entre aspas, vantagem para a autora e para o leitor, sabe? Porque, por exemplo, eles podiam fazer um sistema parecido com o sistema do YouTube, né? Não que eu esteja babando o ovo do YouTube, mas enfim, aqui a gente não fala de mídias audiovisuais. Mas o YouTube a gente sabe que as propagandas que a gente assiste nos vídeos, elas são revertidas em dinheiro para o youtuber, né? O youtuber dono daquele canal. Então, poderiam fazer alguma coisa parecida com isso. Como a Natália também falou, não em fanfic, mas em outras histórias. Pô, você tá descendo lá a história, viu uma propaganda, o dinheiro, né, os poucos centavos ali que essa propaganda geraria de receita, vai pra autora. Porque a pessoa só tá ali por causa dela, tá ligado? Não faz sentido isso. Pra autora ou pro autor, tá? E uma coisa que eu também gosto muito de criticar, porque a Gabi falou aqui uns minutos atrás, a gente teve. Esse episódio está sendo gravado no dia 1º, tá? De novembro. Nossa, já é novembro. E semana passada, né, Gabi?
rolou Sim. uma mega treta que numa nova atualização do aplicativo, a gente não lembra. Tinha para iPhone também ou era só para Android, amiga? Essa atualização. O problema é que não era uma atualização, foi um bug. Porque eles estavam tentando colocar a opção de você guardar. Sabe o Kindle que você guarda os quotes na sua. Numa pastinha. Tipo, Isso. Então, se você eles. não sabe, galera, no Kindle, você tipo, junto, fica do lado do seu manual do Kindle. Na sua última página da sua biblioteca, tem lá um arquivo onde tem todos os destaques que você já fez, tudo que você grifou no seu Kindle tá nesse arquivo. Então, o Wattpad queria fazer uma coisa similar a isso, entendeu? Só que eles cagaram não só na cabeça deles, como na nossa. Porque se eles cagassem na cabeça deles e a bosta ficasse lá, por mim, eu não poderia me importar menos com isso. Mas a bosta chegou na gente, né? E no fim das contas, as pessoas mais prejudicadas são a gente. Quando eu falo a gente, estou falando de autores. E leitores também, porque acaba que eles sofrem, entre aspas, as consequências das decisões que a gente é obrigado, forçado a tomar, porque o Wattpad não tem senso. Então, devido à tentativa dessa atualização, veio um bug. Esse bug no iPhone, se eu não me engano, deu muito pouco, mas no Android foi uma quantidade considerável. E é um negócio que já estava rolando há muito tempo, porque a gente ficou sabendo disso semana passada, mas eu achei pessoas reclamando no Twitter, por exemplo, no dia 18 de outubro, sabe? Já sobre o assunto. Então, um negócio bem. Já fazia bastante tempo. E aí as pessoas conseguiam, na hora que você ia citar, né? Para quem não sabe, quando você vai comentar no Notepad, você meio que seleciona a parte que você quer comentar, aí vai aparecer uma opção. Se você quer, por exemplo, jogar essa citação em uma rede social, como o Facebook e o Twitter, ou se você quer comentar. E aí, quando você apertava isso, não aparecia nenhuma dessas opções. Adivinha? Eu vou deixar a Natália falar qual é a opção que aparecer, porque senão eu vou morrer de raiva. Não pode falar que eu gosto de ver você morrendo de raiva. Ai, eu odeio a Natália, gente. Então, a opção que aparecia era para você copiar. Co- Gente, copiar no aplicativo, ali na palma da sua mão. Copiar. Ou seja, você vai copiar para quê? Para que. Tipo assim, óbvio, não tô colocando a culpa nas pessoas, mas uma pessoa mal intencionada, como é que ela vai ver essa atualização? Natália, me explica aí como é que a pessoa mal intencionada vai ver uma opção de copiar ali no celular dela, na mão dela. Eu acho que a única opção, né, assim, lógica que essa pessoa vai ver é, nossa, agora eu posso plagiar mais facilmente. Porque, como eu falei, se antes você tem que ainda fazer umas coisinhas para você conseguir ter acesso aos capítulos, agora foda-se, tá ligado? É porque tem umas pessoas que não tem, gente, tem, para você copiar no Wattpad você tem que querer muito, viu? Não, não tem que querer Pelo tanto menos assim, antes. não é tão difícil. Mas dá pra fazer. Mas de qualquer jeito, né? Tem Mas que foi sempre procurar, tem uma. que pesquisar, tem que correr E atrás. aí, o que aconteceu, gente? Se vocês seguem a gente no Instagram, né? No Instagram e no Twitter, é, eu não sei se vocês lembram, né? Porque esse episódio vai sair só daqui a algum tempinho. Mas a gente mobilizou, tipo, todos os nossos seguidores para mandar mensagem pro pessoal do Wattpad, tanto o @Wattpad quanto os moderadores do Wattpad. Então, tipo, todo mundo tava enchendo o saco deles no Twitter. E, tipo, desceu muita gente. E aí eles acabaram enviando uma notinha, né, Gabi? Sim, eles me responderam, porque assim, eu fui atrás de todos os perfis possíveis, no Wattpad, no Twitter, no onde for, porque o próprio Wattpad, para quem não sabe, tem os embaixadores do Wattpad, que são os ambassadors, tá? A gente tá na bosta porque os embaixadores do Wattpad arregaram. Aqui do Brasil a gente não tem mais embaixador. Gente, sério, não tem mais Brasil. Vocês perceberam que não tem nada aqui, mas tudo bem. Não tem mais embaixador aqui do Brasil, porque eles estavam recebendo algumas. Assim, eles estavam sendo cobrados. E assim, os embaixadores do Wattpad, o que acontece? Eles são, inclusive, foi uma coisa que a gente não falou aqui no episódio, que é um explicando, a gente deveria ter explicado isso, mas eu tô explicando agora, tá? Eles são
pessoas voluntárias que se voluntariam a literalmente prestar um serviço do Wattpad. Para mim, são otários. Desculpa, gente. Você se voluntariar para prestar um serviço gratuito para uma empresa que deveria pagar pessoas para fazer isso, porque eles têm dinheiro para isso, é muita burrice. Desculpa, mas tá lá. Enfim, você se voluntaria para ser um embaixador do Wattpad. O que acontece quando você é um embaixador do Wattpad? Você meio que fica responsável por essa coisa de responder perguntas sobre o que está acontecendo na plataforma e tal. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu briguei com uma embaixadora do Wattpad, porque, porque foi o rolê. Literalmente, a Gabi já tretou com todo mundo. Cara, eu não lembro se foi o rolê do site Espelho. Eu acho que foi o rolê do site Espelho, esse site que a Natália falou, que eu falei que estava hospedado no Vietnã, por causa das regras de plágio. E aí a menina foi meio. Ela falou assim: os autores têm que ter paciência. Eu falei, meu amor, a gente tem que ter paciência com absolutamente porra nenhuma, tá? Você não pode vir aqui falar que a gente tem que ter paciência com as coisas, porque, tipo assim, a gente tá literalmente correndo risco de ser plagiado, de ser, tipo, enfim, de ter as nossas coisas prejudicadas, entendeu? A gente não tem que ter paciência com porra nenhuma. Aí ela até pediu, eu não falei dessa forma, eu fui mais educada, mas ela pediu desculpa e tal, falou, não, é porque as pessoas estão cobrando, enfim, eles arregaram. Tá, eles não fazem mais. Mas os embaixadores são essas pessoas. Então, eu fui lá nos embaixadores de língua inglesa, né? E publiquei lá a mensagem em inglês, tipo, que porra que tá acontecendo neste caralho, que vocês agora têm a opção de copiar e colar, que merda é essa? E aí foi quando eu recebi a explicação. Novamente, a mensagem não tinha todos esses palavrões. Eu não fui educada, mas eu não fui grossa também. Eu fui sucinta, fui direto a ponto. Fiz uma síntese, né? E aí ela me respondeu com essas coisas que eu falei para vocês lá um pouquinho antes, que foi justamente que era uma atualização, e aí que não era, tipo, a intenção do Wattpad não era esse, mas eles acabaram cagando na nossa cabeça. Ela me redirecionou para um link que era o próprio FAQ oficial do Wattpad, que estava dando essa explicação, e falando que a equipe de TI deles estava trabalhando para resolver esse problema. Hoje, dia 1/11/2020, o problema não está 100% resolvido. Eles encaminharam uma atualização para as pessoas, mas ou as pessoas não atualizaram, ou a atualização não foi 100% eficaz, porque eu fiz uma enquete no meu Twitter perguntando se as pessoas ainda estavam conseguindo copiar e colar, e uma pequena parte disse que sim, que ainda estavam conseguindo copiar e colar. Então, a gente ainda tá na bosta. Eu acho assim que é uma puta sacanagem, porque a gente sabe que vai demorar ainda pra caralho. E mesmo que resolvam esse pepino, a gente sabe que ainda tem como, sabe, se a história ser plagiada, tem como dar rolo ainda. Então, né, a gente só queria que eles dessem uma proteção maior para quem produz conteúdo para eles, né? Que é foda. Mas a gente sabe que não vai acontecer, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas a gente também sabe que, querendo ou não, o site, o aplicativo, eles dão uma base muito boa para quem é autor, para quem quer ler, né, ter acesso à literatura à cyberliteratura de alguma maneira. Então, querendo ou não, todo mundo, de certa forma, é cadelinha do Wattpad. Que a Gabi goste ou não, gente. Ela que lute. Que ela é famosinha do Wattpad também. Mas foi o que eu falei para meus leitores. Eu falei, gente, eu só estou no Wattpad por causa de vocês. Quando eu fui explicar que eu fui mandar todo mundo. Gente, eu tava tão puta, eu fiz um tutorial, eu tirei prints do meu computador explicando como é que as pessoas iam atrás do Wattpad pra cobrar resposta. Enfim, e aí eu falei, tipo, eu realmente só uso o Wattpad por causa dos leitores, sabe? Porque eu acho que a gente que produz conteúdo assim, a gente tem que estar onde as pessoas estão, sabe? Então eu tiro no pé, eu falar assim, ai, eu quero, sei lá, ter um pouco de visibilidade nas minhas histórias. Aí eu vou postar só no Spires. Eu tô dando um tiro no pé. Não vai ter a quantidade de leitores que eu acho que vai ter, sabe? Então eu uso sim o Wattpad, e é justamente porque eu uso o Wattpad, porque eu levo gente pra caralho pra aquela plataforma, que eu tenho o direito de exigir que eles me deem um serviço no mínimo digno, que não é o que acontece. E a gente não falou nem metade dos problemas, eu não vou nem entrar na questão da notificação, dos capítulos que chega pela metade pro povo. A gente não vai nem entrar nessa parte, até porque a gente falou um pouco sobre isso no episódio número 1, que a gente fala sobre fanfics. Lá a gente cita o Wattpad, e aí eu falei um pouquinho dos problemas do Wattpad lá. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a história das fanfics em si e saber dessa parte do Wattpad, vocês podem ir lá também, para vocês também entenderem um pouquinho sobre esse fenômeno de como foi que o Wattpad
se tornou muito maior do que as outras plataformas, para além do que a gente já falou aqui. Publi de nós mesmos. Gosto assim, amiga. Gente, se vocês. Agora vocês têm que falar com a gente no Twitter ou no Instagram, onde vocês preferirem, né? @cyberliterano. Fala pra gente o que vocês gostam, o que vocês não gostam no Notepad. Se a gente deixou alguma ferramenta de fora que vocês curtem pra caramba, ou utilizar, ou né, gostam de ressaltar. Então, marca lá a gente, fala um pouquinho mais sobre o Wattpad com a gente, que a gente ama conversar com vocês sobre isso, desde criticar até elogiar, né? Porque é aquela coisa, né? O que a gente tem que elogiar, a gente elogia, o que a gente tem que criticar, a gente critica. Então é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixe de divulgar o nosso podcast para amigos que curtem cyberliteratura ou amigos que são escritores e você acha que devem dar uma chance para o Wattpad ou para outro aplicativo mesmo, ou um motivo para ele sair do aplicativo e lançar as histórias originais em outro lugar. Então é isso. Muito obrigada se você ouviu até aqui e até semana que vem.